Meu nome é Wilson de Melo Júnior e eu desenvolvi minha carreira ao longo dos anos em grandes empreiteiras, as principais desse país, e nos últimos 11 anos tenho me dedicado na formação de pessoas para o nosso setor. E uma coisa que eu sempre pergunto é: por que nós temos que treinar os nossos profissionais? Isso tem me incomodado assim durante todos esses anos, porque eu vejo uma grande dificuldade das pessoas terem consciência da importância de nós termos profissionais bem qualificados e bem treinados. Para vocês terem uma ideia por que essa é a minha preocupação, vou dar alguns dados do que acontece no mundo em relação a acidentes de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, no último congresso em Frankfurt, em 2014, eles fizeram um levantamento em que 313 milhões de pessoas sofrem acidentes do trabalho todos os anos. E isso gera cerca de 2,3 milhões de mortes. E se nós custearmos esses valores, que os gastos diretos e indiretos, ou seja, as paradas de obra, tudo o que acontece em relação a quando ocorre um grande acidente de trabalho, isso soma aproximadamente 2,3 trilhões de dólares. Esses dados são muito significativos se analisarmos o que isso gera em termos das economias dos países. Para vocês terem uma ideia, um levantamento feito pela Safe Work da Austrália, eles estimaram que mais ou menos a Austrália perdeu 60 bilhões de dólares, ou seja, 4%, 4,8% do PIB dela, só em acidentes do trabalho e o custo de lesões e doenças ocupacionais ocasionadas por acidentes de trabalho. Se nós pegarmos os Estados Unidos, também um levantamento, foi analisado que 1,8% do PIB dos Estados Unidos são gastos com acidentes de trabalho. No Reino Unido também, em 2010, um estudo chegou a levantar que os acidentes geram praticamente um gasto de 1% do PIB daquele país. Se nós transportarmos isso para o Brasil, alguns dados que eu consegui tabular, existe um estudo do professor Pastore, da USP, em que ele concluiu que nós perdemos por ano 70 bilhões de reais. Isso ele considerou os gastos que são gerados diretos e indiretos durante um acidente de trabalho. Por exemplo, quando acontece um acidente numa obra, a obra para por X tempos, dependendo da gravidade do acidente que ocorreu. Para vocês terem uma ideia desse valor, isso representa o que se pretendia arrecadar com a CPMF, se fosse aprovado, em 2016. 2 vezes o valor que se pretendia arrecadar com a CPMF. Isso dá algo em torno de 1% do nosso PIB. Para vocês terem uma ideia, o último dado que nós temos de acidentes do trabalho no Brasil foi de 2013, divulgado pelo Ministério do Trabalho. Aproximadamente mais de 717 mil acidentes ocorreram, com 2.797 mortes e mais de 14 mil aposentadorias por invalidez. Só a indústria da construção foi responsável por 8% desse total de acidentes. É um absurdo isso. Nós convivemos com isso e achamos que isso é uma coisa normal. Se fizermos uma conta bem rápida dos números que eu passei agora, 70 bilhões de gastos anuais com 700 mil acidentes, nós estimamos que cada acidente, um pelo outro, são mais de 100 mil reais por acidente. Não podemos esquecer que tem acidentes que são muito mais caros pelo porte do acidente que ocorre e o que gera em termos de contorno de todo o processo onde esse acidente veio a ocorrer. Então, alguns dados que realmente a gente fica extremamente preocupado. Ao mesmo tempo que a indústria da construção é o 4º maior empregador do país, ele também é o 3º em número de acidentes e, lamentavelmente, nós somos o 1º em número de óbitos. Para vocês terem uma ideia dos dados do Brasil, aí peguei os últimos anos, até 2014, que é o último ano que tem a divulgação, a média é mais de 700 mil acidentes por ano. 700 mil acidentes, é um absurdo isso, com mais de 2.700 mortes por ano.
Só a indústria da construção são mais de 60 mil acidentes em média por ano, com mais de uma morte por dia. Poxa, até quando nós vamos começar a aceitar isso como uma coisa normal? Não é normal isso. Precisa se tomar medidas de realmente de reduzir esse número de mortes. Isso é praticamente uma guerra que nós estamos tendo aqui dentro do país só de acidentes do trabalho. Não pode, isso não pode continuar dessa forma. Aí vem a famosa pergunta: por que treinar as pessoas? As pessoas têm que ser treinadas pelo simples fato de, na medida que ela recebe um nível de informação adequado, ela pode evitar um acidente. Se ela tiver um nível de consciência, um nível de informação e uma capacitação adequada para desempenhar aquele papel, com certeza o número de acidentes em nosso país vai ser reduzido. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, olha uma pessoa que não recebeu uma informação. Ela sabe que tem que proteger a cabeça, mas tem que proteger a cabeça com algum equipamento adequado para isso. Não é pegar um balde de tinta e colocar na cabeça e achar que está protegido para isso. Ou colocar um pedaço de uma espuma e achar que qualquer coisa que venha cair sobre sua cabeça não vai gerar nenhum problema para ele. Outra coisa que a gente vê com muita frequência é o uso de máscaras quando a pessoa está soldando, esmerilhando, lixando alguma coisa. Dá uma olhada no tipo de solução que a gente vê. O que é isso? Falta de conscientização associada à falta de treinamento adequado dessas pessoas. Nós temos que mudar essa realidade, nós temos que trabalhar no sentido de capacitar essas pessoas para que deixem de ter atitudes como essa. Quando nós falamos também que somos obrigados e temos que trabalhar no dia a dia em equipe, nós temos que ter alguns cuidados. Trabalhar em equipe não é esse tipo de coisa que a gente está vendo nessa foto. Isso daí é um absurdo. Pior ainda é quando passa alguém por perto, vê uma situação dessa e não toma nenhuma ação corretiva para evitar que isso continue acontecendo. Sabe, essas coisas que é pior, não é só as pessoas que estão envolvidas, mas todo o contorno de pessoas que estão vendo isso sem tomar nenhuma atitude. Quando a gente fala trabalhar em equipe não é esse tipo de coisa, nem esse tipo de coisa. Nós temos que parar com essas atitudes de quebrar galho em situações de risco. Não é assim que nós vamos resolver e vamos reduzir o número de acidentes em nosso país. Nós temos que realmente parar, ter pessoas capacitadas e ter uma fiscalização efetiva no nosso dia a dia. Assim a gente vai mudar essa realidade. Por exemplo, existe uma legislação que fala que as empresas são obrigadas a fornecer protetor solar para os funcionários. Só que tem pessoas que acham que se proteger da sombra são ações desse tipo. Isso é um absurdo, ficar embaixo de uma máquina. E quem permite que isso aconteça é mais culpado do que qualquer outro. Não dá para aceitar esse tipo de situação. Outras coisas, por que a gente treina as pessoas? Todo mundo sabe que um equipamento tem que ser patolado, um guindaste principalmente, mas veja como esse está sendo feito. Isso deve ser de uma empresa de madeira, né? Porque pelo volume que fizeram essa patola aí é um absurdo. E olha o detalhe de como o operador tem que chegar na sua cabine. Olha a escada ali, é um negócio absurdo. Tem coisas que a gente vê no dia a dia que não dá para entender. Dê uma olhada nessa outra situação, quando nós vamos patolando um guindaste em cima de cilindros de oxigênio e acetileno, quem sabe, né? É simplesmente inacreditável a capacidade e a criatividade que nós vemos no nosso pessoal. Um outro detalhe, a máquina não está ao contrário. Simplesmente por algum motivo ela caiu e ficou presa dessa forma. Parece só dando risada mesmo para a gente ver situações hiláricas como essa, né? O que é isso? Isso são falta de treinamento adequado das pessoas. Se nós não treinarmos essas pessoas, capacitar de forma adequada, que os treinamentos sejam feitos por empresas com credibilidade, que tenham uma carga horária adequada para cada tipo de função, nós nunca vamos conseguir mudar essa realidade do nosso país. Graças a Deus que eu vejo uma luz no fim do túnel. E essa luz no fim do túnel, para mim, chama-se certificação.
Certificar uma pessoa não é treinar. Certificar é garantir que aquela pessoa adquiriu o conhecimento necessário para que ela possa exercer a sua função profissional de forma segura e com qualidade. É assim que nós vamos elevar um patamar de produtividade do nosso país. É assim que nós vamos conseguir reduzir o número de acidentes e os gastos que nós temos, além das perdas humanas por falta de uma capacitação adequada de pessoas, porque não é só treinar. Dar um papel é uma coisa, agora avaliar se aquela pessoa está apta a desempenhar aquela função é uma outra realidade. Para vocês terem uma ideia, ser treinado é diferente de ser certificado. Por exemplo, olhe uma pessoa que foi treinada para realizar uma solda, fez uma solda. Nada impede da solda ser feita dessa maneira. Mas um profissional certificado em solda vai apresentar um serviço da outra maneira, de uma maneira mais qualificada, de uma maneira mais adequada. E isso que nós temos que buscar. Então, o que vem a ser certificação? Certificação, que nós chamamos, é certificação de terceira parte. A pessoa que foi treinada por alguém não pode ser avaliada por essa mesma pessoa. Nós temos que ter um processo de um reconhecimento formal que a pessoa adquiriu aquele conhecimento por um organismo independente. Esse organismo que vai avaliar se aquele conhecimento adquirido pela pessoa realmente foi absorvido e ele tem condições de desempenhar seu papel profissional de maneira adequada. Esse processo é que atesta que uma pessoa tem os requisitos pré-estabelecidos para poder desempenhar aquele papel. Tem que ter uma regra do jogo. Para a pessoa ser alguma coisa, ela tem que ter algumas características e tem que seguir uma metodologia adequada. Outra coisa é que uma certificação é válida para uma determinada atividade. Eu não posso certificar um advogado e querer que ele vá ser um engenheiro ou outra atividade. Ele é advogado, ele vai ser certificado para aquela função específica. A mesma coisa o engenheiro. Então, o que é feito para uma determinada função não pode ser adotado para que ele exerça uma função que ele não tenha essa certificação. Por exemplo, vou dar alguns exemplos bem simples. Por exemplo, quando você vai tirar uma carteira de motorista, você é treinado pela autoescola. A autoescola vai te dar todos os subsídios necessários para que você venha a ser certificado por um organismo chamado Detran, que vai avaliá-lo de maneira a saber se você está apto a dirigir um veículo. E você vai ser obrigado a fazer uma prova teórica e uma prova prática. Aqui um exemplo claro: quem está treinando vai ser certificado por um organismo independente, que é o Detran. A autoescola não vai te dar carteira de motorista. Então, esse acho que é um dos melhores exemplos que a gente pode ter sobre o que é uma certificação de terceira parte. Podemos dar um outro exemplo no caso dos advogados. Os advogados estudam numa faculdade de direito, porém, para poder exercer a sua função em toda a plenitude, ele é obrigado a fazer um exame na OAB, que é um organismo independente da onde ele estudou, que vai avaliar se ele está em plenas condições para desempenhar aquela sua função profissional. Além disso, existem normas elaboradas pelo processo de certificação. Essas normas têm que definir quais as competências básicas que a pessoa e o profissional ele tem para poder desempenhar aquela função e poder se candidatar a um processo de certificação. Isso tem que estar claro. Outro detalhe é quais são os pré-requisitos de escolaridade, experiência profissional, em alguns casos até aptidão física, e tem que isso ser comprovado com documentos formais. Por exemplo, uma pessoa que não tem visão não pode dirigir um veículo. Isso é básico.
Então, para cada função, você tem que definir claramente quais as características que essa pessoa tem que ter e as experiências profissionais que ele tem que ter tido para poder vir a ser um profissional certificado naquela atividade profissional. Um outro detalhe é, ele tem que ter estudado em algum organismo que tenha credibilidade, que tenha uma carga horária mínima e um conteúdo programático. Nós não podemos aceitar que, de repente, se forme operadores de máquina em menos de 8 horas. Nós não podemos aceitar determinadas formações com uma carga mínima de horas, assim, ao bel prazer de quem está dando o treinamento. No mercado, a gente vê até pessoas vendendo treinamento perguntando para quem está nos contratando quantas horas de carga horária que ele quer. Isso não pode acontecer. É isso que gera um volume de acidentes como nós temos no nosso país. E depois de tudo isso, também esse processo de certificação tem que ser claro. Como esse profissional vai ser avaliado? Como vai ser uma prova teórica? Qual o critério que vai ser adotado? E se tiver prova prática, como essa prova prática vai ser feita? E previamente esse profissional tem que saber como ele será avaliado. Isso é um processo transparente, um processo de credibilidade que permite nós, ao final desse processo, sabemos que se aquele profissional está apto ou não a desempenhar o seu papel como profissional certificado. Então, essas coisas que nós temos que realmente começar a exercitar em nosso país. Sem isso, nós vamos continuar com um volume de mortes muito grande e um custo em nossos pagos pelos nossos pelas nossas empresas, principalmente pelo governo também. Sem isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, a mensagem que eu deixo é: não se preocupe com os problemas. Nós temos que nos ocuparmos para resolver esses problemas. Nós temos conhecimento, nós temos os dados, agora o que precisamos é ter atitudes concretas para mudar essa realidade no nosso país. Agradeço a atenção de todos que se dispuseram a ouvir e essa acho que é uma pequena contribuição que eu posso dar para a gente tentar mudar um pouco essa realidade dentro do nosso país. Muito obrigado pela atenção.